Seja bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos estudar a interpretação geométrica da equação geral das cônicas. Lembrando um pouco da aula passada, nós vimos o seguinte: dada a equação geral das cônicas, que tem o formato ax² mais bxy mais cy² mais dx mais ey mais f igual a zero, onde a, b e c não são simultaneamente nulos, nós temos o seguinte. Primeiro, se b² menos 4ac for maior que zero, então essa equação representa uma hipérbole ou um par de retas concorrentes. Segundo, se b² menos 4ac for igual a zero, então essa equação representa uma parábola, uma reta, um par de retas paralelas ou não tem solução. E terceiro, se b² menos 4ac for menor do que zero, então essa equação representa uma elipse, uma circunferência, um ponto ou não tem solução. Nós vimos também na aula passada que chamamos de cônicas degeneradas o par de retas concorrentes que aparece no caso 1, a reta ou par de retas paralelas que aparece no caso 2 e o ponto que aparece no caso 3. Vejamos a seguir a interpretação geométrica para o caso das cônicas degeneradas. Vamos começar com o caso da equação do tipo hiperbólica, que ocorrerá quando b² menos 4ac for maior do que zero. Na aula sobre a equação da hipérbole, nós vimos que, posicionando dois cones, como ilustra aqui nessa figura, se nós cortarmos esses cones por um plano que seja, ao mesmo tempo, perpendicular às bases desses cones, nós vamos obter, como interseção entre esse plano e os cones, uma curva que será exatamente a hipérbole. E como podemos obter o caso das retas concorrentes, que seria uma cônica degenerada? Ora, basta que esse plano passe pelo vértice em comum os dois cones. Quando fizermos a interseção entre o plano e os cones, nós vamos obter um par de retas concorrentes, como ilustra aqui nessa figura. Vejamos agora o caso da equação do tipo parabólica, que ocorre quando b² menos 4ac for igual a zero. Na aula sobre a equação da parábola, nós vimos o seguinte. Se nós temos um cone e nós cortamos esse cone por um plano que seja oblíquo em relação ao plano da base desse cone, nós vamos obter, na interseção entre esse plano e o cone, uma curva que será a parábola. Pois bem, e como nós podemos obter o caso de uma reta, que é uma das cônicas degeneradas? Bem, basta que esse plano, que é oblíquo em relação à base do cone, passe pela, entre aspas, lateral desse cone, ou seja, que ele contenha a geratriz desse cone. Como ilustra aqui nessa outra figura, nós vamos obter uma reta. Nós vimos anteriormente que um dos casos da equação do tipo parabólica é um par de retas paralelas, que seria uma outra cônica degenerada. Nós veremos esse caso posteriormente nessa videoaula. Vejamos agora o caso da equação do tipo elíptica, que ocorre quando b² menos 4ac é menor do que zero. Na aula sobre a equação da elipse, nós vimos o seguinte. Se nós temos um cone e nós cortamos esse cone por um plano que é oblíquo em relação à base do cone e de tal modo que esse plano não intercepte a base desse cone, nós vamos obter, na interseção entre esse plano e o cone, a curva que seria a elipse. Por outro lado, na aula sobre a equação da circunferência, nós vimos que, se o plano que nós estamos cortando o cone for paralelo em relação à base desse cone, a interseção entre esse plano e o cone será a curva que é uma circunferência. Agora, como podemos obter o caso da cônica degenerada, que é apenas um ponto? Ora, basta tomar um plano que seja paralelo à base do cone e que, além disso, intercepte esse cone no seu vértice. A interseção entre o plano e o cone será apenas um ponto. Vejamos agora dois casos particulares, que são quando a equação geral das cônicas não tem solução, ou então quando aquela equação representa um par de retas paralelas. Bem, até agora nós vimos que todas as cônicas, tanto as não degeneradas quanto as degeneradas, foram obtidas através de um corte de um cone por um plano. Pois bem, acontece que algumas cônicas também podem ser obtidas ao cortar um cilindro por um plano. Por exemplo, é o caso da elipse, que ocorrerá quando o plano cortando o cilindro for oblíquo em relação ao eixo central desse cilindro. É o caso também da circunferência, que irá ocorrer quando o plano cortando o cilindro for perpendicular ao eixo central desse cilindro. Será também o caso de uma reta, que ocorrerá quando o plano contém a geratriz do cilindro, ou seja, quando o plano, entre aspas, passa pela lateral do cilindro. E podemos ter ainda esses dois casos particulares. Nessa primeira situação, ilustrada aqui nessa figura, o plano ele é paralelo ao eixo central do cilindro e não possui, com o cilindro, um ponto em comum.
Nesse contexto, a equação geral da cônica não terá solução, já que não há interseção entre o plano e o cilindro. Por outro lado, podemos ter também essa outra situação, onde o plano ele continua sendo paralelo ao eixo central do cilindro, entretanto, a interseção entre o plano e o cilindro são duas retas paralelas. Vejamos agora um exercício. Identifique as cônicas. Letra A, x² mais 4xy mais 4y² menos 2x menos 4y mais 1 igual a 0. Letra B, x² mais y² menos 2x mais 8y mais 17 igual a 0. Vejamos a resolução desse exercício. Aqui nós temos o item A. Nesta equação, note que o coeficiente A é igual a 1, o coeficiente B é igual a 4, o coeficiente C é igual a 4 também, o coeficiente D é menos 2, o coeficiente E é menos 4 e o coeficiente F é igual a 1. Desse modo, essa equação é do tipo parabólica, pois b² menos 4ac será igual a 4² menos 4 vezes 1 vezes 4, que é igual a 0. Isso significa que essa equação pode ser uma parábola, uma reta, um par de retas paralelas ou ainda não ter solução. Vamos então simplificar essa equação para poder identificar que cônica ela representa. O primeiro passo será eliminar esse termo misto, que é o termo xy. Para isso, nós sabemos que devemos efetuar uma rotação. Lembrando então da aula sobre rotação de eixos e da aula sobre mudança de coordenadas, sabemos o seguinte: essa equação, no novo sistema x1, o, y1, pode ser simplificada de tal modo que os coeficientes a1 e c1 da nova equação são as raízes da equação em lambda dada por determinante de a menos lambda, b sobre 2, c menos lambda, igual a 0. Substituindo, então, os valores de a, b e c, ficamos com 1 menos lambda, 4 sobre 2, 4 sobre 2, 4 menos lambda, o determinante dessa matriz igual a 0. Resolvendo, então, esse determinante, obtemos lambda² menos 5 lambda igual a 0. Bem, é fácil resolver essa equação polinomial do segundo grau e obter que as raízes são 0 e 5. Desse modo, podemos escolher a1 igual a 0 e c1 igual a 5. Por outro lado, sabemos que o ângulo α, em relação a essa rotação que gera esses coeficientes a1 e c1, é de tal modo que cosseno de 2α é igual a menos c sobre a1 menos c1. Substituindo, então, os coeficientes a, c, a1 e c1, obtemos que cosseno de 2α é igual a 1 menos 4 sobre 0 menos 5, de onde calculamos que cosseno de 2α é igual a 3/5. Pelo desenvolvimento anterior, já sabemos que o cosseno de 2α é igual a 3/5. Entretanto, também sabemos que este ângulo α é tal que tangente de 2α é igual a b sobre a menos c. Substituindo os coeficientes b, a e c, obtemos que tangente de 2α é igual a 4 sobre 1 menos 4, e de onde calculamos que tangente de 2α é igual a menos 4/3. Se você não lembra desta relação, é interessante que você reveja a aula sobre rotação de eixos. Sendo assim, como o cosseno de 2α é maior do que zero, ou seja, é um número positivo, e tangente de 2α é menor do que zero, ou seja, é um número negativo, concluímos que o seno de 2α é menor do que zero, ou seja, é um número negativo. Por quê? Ora, a tangente de um ângulo, por definição, é o seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Se o cosseno é um número positivo e a tangente deve dar um número negativo, é porque o seno deve ser negativo, pois quando fizermos o jogo de sinal, um número negativo dividido por um número positivo dará como resultado um número negativo. Ora, como o cosseno do ângulo 2α é um número positivo e o seno do ângulo 2α é um número negativo, concluímos que o ângulo 2α está no quarto quadrante. Já que cosseno de 2α é igual a 3/5, podemos dizer que cosseno ao quadrado de α menos seno ao quadrado de α é igual a 3/5. Por quê? Aqui nós estamos usando a identidade trigonométrica cosseno de 2α é igual a cosseno ao quadrado de α menos seno ao quadrado de α. Desse modo, é possível montar o seguinte sistema: cosseno ao quadrado de α menos seno ao quadrado de α igual a 3/5 e seno ao quadrado de α mais cosseno ao quadrado de α igual a 1. Essa segunda equação é exatamente a identidade trigonométrica fundamental. Pois bem, isolando o valor de seno ao quadrado de α na segunda equação e substituindo na primeira, podemos ficar apenas com 2 vezes o cosseno ao quadrado de α menos 1 igual a 3/5. Resolvendo essa equação, vamos obter no final
cosseno de alfa é igual a, mais ou menos, 2 vezes raiz de 5 sobre 5. Lembrando que 2α está no quarto quadrante, temos que α está no segundo quadrante. Isso significa que o cosseno desse ângulo α será negativo e o seno desse ângulo α será positivo. Portanto, temos que cosseno de α será igual a menos 2 vezes raiz de 5 sobre 5, e substituindo esse valor no lugar de cosseno no sistema, vamos obter que seno de α é igual a raiz de 5 sobre 5. Eu recomendo que você pause a videoaula nesse momento e tente obter esses valores. Considerando, então, que cosseno de α é igual a menos 2 raiz de 5 sobre 5 e seno de α é igual a raiz de 5 sobre 5, e lembrando que na equação da cônica original temos que d é igual a menos 2 e e é igual a menos 4, sabemos que os coeficientes d1 e e1 são tais que temos aqui uma tabela, temos os coeficientes d1 e e1, aqui nós temos os coeficientes menos 2 e menos 4, aqui vai aparecer nessa tabela cosseno de alfa, aqui vai aparecer menos o seno de alfa, aqui aparece o seno de alfa e aqui aparece o cosseno de alfa. Pois bem, da aula sobre mudança de coordenadas, sabemos que d1 será igual a menos 2, que multiplica menos 2 raiz de 5 sobre 5, mais menos 4, que multiplica raiz de 5 sobre 5. E e1 será igual a menos 2, que multiplica menos raiz de 5 sobre 5, mais menos 4, que multiplica menos 2 raiz de 5 sobre 5. Efetuando, então, essas continhas, vamos obter no final d1 igual a 0 e e1 igual a 2 raiz de 5. Resumindo tudo o que fizemos até aqui, nós encontramos a1 igual a 0, c1 igual a 5, d1 igual a 0 e e1 igual a 2 raiz de 5. Lembrando, então, que após efetuar a rotação, o termo independente é mantido, temos que f1 será igual ao coeficiente f da equação original, que era 1. Portanto, f1 será igual a 1. Desse modo, no sistema x1, o, y1, a equação da cônica é simplificada para 5y1 ao quadrado mais 2 vezes raiz de 5 y1 mais 1 igual a 0. Note que nesta equação não aparece o termo x1 ao quadrado, já que o coeficiente a1 é igual a 0, e nem aparece o termo x1, já que o coeficiente d1 é igual a 0. Vamos agora efetuar a técnica de completar quadrados para simplificar esta equação. Colocando, então, 5 em evidência, nós vamos ficar com 5, que multiplica y1 ao quadrado, mais 2 raiz de 5 sobre 5 y1, mais 1 igual a 0. Esta equação será equivalente a 5, que multiplica, aqui entre colchetes, vai aparecer y1 mais raiz de 5 sobre 5, isso tudo, ao quadrado, menos 1/5, depois fora do colchete, mais 1 igual a 0. Pois bem, desenvolvendo esta equação, no final ficamos apenas com y1 mais raiz de 5 sobre 5 igual a 0. Note, então, que esta equação representa uma reta. Isso significa que na equação original nós temos representada uma reta, ou seja, temos o caso de uma cônica degenerada que é uma reta. Vejamos a resolução do item B. Temos aqui a equação da cônica e note que A é igual a 1, B é igual a 0, C é igual a 1, D é igual a menos 2, E é igual a 8 e F é igual a 17. Desse modo, esta equação será do tipo elíptica, pois b ao quadrado menos 4ac será igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1, que é igual a menos 4, que é um número menor do que 0. Como essa equação é do tipo elíptica, temos que ela irá representar uma elipse, uma circunferência, um ponto ou não terá solução. Efetuando, então, a técnica de completar quadrados, obtemos o seguinte: x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado mais 8y mais 17 igual a 0. E isso será equivalente a x menos 1 ao quadrado menos 1 mais y mais 4 ao quadrado menos 16 mais 17 igual a 0. E simplificando essa equação, vamos ficar no final com x menos 1 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 0. Perceba que a única solução dessa equação é o ponto xy igual a 1 menos 4. Portanto, a equação original representa uma cônica degenerada, que é um ponto. Esta aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.